E aí, pessoal, vamos continuar? Então, para fazer essa avaliação dos pacientes voltados para a terapia respiratória, a gente vai precisar que vocês resgatem todo aquele conhecimento que vocês adquiriram na fisiologia e na semiologia, certo? E também na anatomia, mas que vocês certamente conseguiram resgatar tudo isso na semiologia no semestre passado, quando vocês tiveram a oportunidade de revisar muita coisa, ok? E para a construção do nosso processo, nós vamos agora fazer condutas que vão ser comuns dentro dos fundamentos de enfermagem que nós estamos discutindo aqui na disciplina, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, avaliação da capacidade de expansão pulmonar. Então, se você identifica que o paciente tem alguma alteração que vai diminuir a sua capacidade pulmonar, isso é algo que precisa ser anotado e ser considerado como um ponto crítico daquele cuidado. O histórico do próprio paciente também já vem conectado com várias informações sobre históricos de pneumonia, cirurgias pulmonares, histórico já de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, ou até mesmo esse histórico respiratório de algumas doenças alérgicas, que isso é fundamental dentro do nosso apanhado histórico, para poder entender por que aquele paciente se encontra naquela situação, muitas vezes com necessidade de um suporte de O2. Lembrando que ao detectar dentro do histórico qualquer limitação respiratória, a gente já coloca aquele paciente em alerta para receber algum tipo de tratamento ou de terapia respiratória. Se o paciente tem algum agravo cardiovascular, dentro desse agravo a gente sabe que ele precisa manter uma taxa de oxigenação superior do que a capacidade normal dele. Professor, mas por quê? Porque ele já vai ter uma limitação circulatória. Então, devido a esse agravo cardiovascular. Então, à medida que eu tenho essa diminuição, esse agravo circulatório, diminuição dessa circulação, o pouco que estiver circulando precisa estar com uma boa taxa de oxigênio, superior do que as expectativas normais. Então, se o paciente ele tem uma taxa de O2 ali de 60, 70, 80%, eu preciso, num paciente que tem alguma doença cardiovascular ou algum dano, né, algum agravo cardiovascular naquele momento, eu vou ter que aumentar isso para 90%. Lembrando que eu estou colocando essas proporções de 80, 60, 90 somente para ilustrar para vocês, mas a gente sabe que o paciente ele vai receber uma taxa de oxigênio de 21% do ar. Então, claro que ele pode chegar a precisar de taxas superiores do que esse valor basal. Então, a gente vai trabalhar justamente com esse ponto inicial, que seria os 21%. Acima disso, já seria uma suplementação de O2, ok? O tabagismo. A gente já sabe que o tabagismo ele diminui a pressão de O2 no organismo e ele também diminui até certa forma. Ele não só diminui, mas como ele tem a capacidade de destruir estruturas alveolares, né? Principalmente os cílios pulmonares, certo? Então ele vai meio que vai danificando esse paciente, e ele também tem uma associação com doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Tá enganchando, né, pessoal? Um pouquinho às vezes, mas as palavras que são mais complexas. Mas lembrando que o tabagismo ele também tem essa função de irritabilidade, processo inflamatório, essa diminuição do oxigênio, né, circulatório no sangue. Então ele envolve esses fatores. Claro que a gente vai observar que o paciente que para de fumar, com um certo tempo ele vai conseguir recuperar parte desse dano, mas alguns danos vão ficar permanentes. Lembrando também que o tabagismo ele tem um risco maior para tumores, né, nas neoplasias,
Então, a gente também vai observar isso como um fator de risco. Alterações anatômicas dos ductos nasais, os famosos desvios de septos, malformações dos ductos nasais. Isso também dificulta ter uma boa abertura no momento da inspiratório, fazendo muitas vezes que o paciente comece a respirar pela boca no lugar de ser inicialmente pela narina, ok? Lembrando que essas alterações anatômicas elas podem ser corrigidas com cirurgia, mas precisa passar por uma avaliação médica, pelo otorrinolaringologista, que consiga avaliar as condições do paciente para fazer esse procedimento e se realmente precisa. Nível de consciência para aceitar a terapia com oxigênio. Quando a gente vai pensar em alguma conduta de terapia respiratória, o paciente ele deve ser um paciente colaborativo, já que nós vamos colocar um dispositivo, pode ser uma máscara, um catéter nasal, a gente vai já conhecer um pouco mais de cada um desses dispositivos. Mas uma condição inicial é a aceitação, o entendimento daquele paciente para iniciar essa terapia. Então a gente espera que você consiga fazer essa avaliação inicial e consiga trazer essa informação logo e trazer essa sensibilização, essa compreensão. Caso ele não aceite permanecer com o dispositivo ou aquele suporte de O2, nós vamos observar as outras alternativas, que a gente vai conhecer algumas dessas alternativas hoje. Não todas, 100%, mas as principais a gente vai entender agora, ok? E dentro dessa construção, nós já detectamos nesse levantamento de dados a idade, a localização geográfica, a ocupação e dados da moradia. Professor, por que o senhor fala de localização geográfica? Lembra que eu acabei de comentar aqui em locais mais altos, o oxigênio vai ser mais rarefeito, isso também interfere. Pacientes que moram em locais que é praianos, né, onde tem uma ventilação maior, e até mesmo uma salinização maior, isso ajuda muito na respiração do paciente. A ocupação e os dados da moradia, isso também influencia. A ocupação, porque a gente já sabe que algumas profissões que trabalham diretamente com fuligem, liberação de micropartículas, onde o profissional pode estar fazendo a inalação dessas partículas, coloca ele também em risco, ok? E também a gente sabe dos dados de moradia, já que a gente vai ter locais onde tem o maior risco também de ter queimadas, né, que isso também vai influenciar. O histórico pessoal é familiar, se ele tem histórico de asma, bronquite, enfisema pulmonar, pneumonia, câncer de pulmão, tuberculose, alergias e outras doenças. Lembrando que as doenças pulmonares de cunho infeccioso, ela é tratada geralmente em bloco. Então, quando um paciente tem, toda a família é investigada, aqui no caso da tuberculose, para tentar também identificar infecções dentro da própria moradia. E o histórico pulmonar de doenças obstrutivas crônicas, que são essas aqui que a gente está vendo, asma, bronquite, enfisema, todas essas três são doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Elas fazem parte do grupo da DPLC, certo? O câncer de pulmão, a gente vai também observar o estadiamento desse câncer, se foi feita cirurgia ou não, se ele tem algum acompanhamento já clínico de forma mais corriqueira, se ele consegue manter esse padrão respiratório, se foi feito quimioterapia, radioterapia, porque tudo isso vai influenciar na troca gasosa ou nos alvéolos e nos bronquíolos que estão ali ativos naquela região, ok? Histórico de tabagismo, aquilo que eu comentei para vocês, e algum tipo de medicação que ele faça uso. Lembrando que essas medicações elas vão estar sendo relatadas dentro do histórico como medicações que podem auxiliar já na própria ventilação do paciente, né, que são os famosos broncodilatadores. Então, se o paciente já faz uso de algum broncodilatador, é interessante que você faça essa sinalização, ok? Ou até mesmo o uso de algum tipo de corticoide, que é muito comum, até mesmo aqui no caso dos pacientes que têm asma ou bronquite,
fazerem essas doses mais elevadas de corticoide. Bem, e aí nós vamos partir para o nosso exame físico. Então, nós vamos examinar a caixa torácica, a estruturação dessa caixa torácica, fazer a nossa velha e boa ausculta pulmonar, fazer a nossa, se necessário também, fazer a nossa percussão daquela caixa torácica, ok? E se tiver algum nódulo, alguma massa aparente, também fazer a palpação e a observação dessas estruturas. Lembrando que a gente vai também observar, dentro desse exame físico, desse exame mais detalhado, a frequência dos movimentos respiratórios. Vocês podem utilizar também o oxímetro de pulso para também fazer uma avaliação da taxa de saturação de O2 periférico daquele paciente. E aí, dentro dessa sequência, a gente usa a avaliação do exame do tórax posterior, lateral e tórax anterior. Que aquilo são os pontos-chave da semiologia que vocês já viram, né? Já discutiram no semestre passado. Então, depois desse levantamento, vocês vão ter um mundo de informações, de alterações ou não, e vocês vão conseguir encaixar essas alterações nos diagnósticos de enfermagem. Então, posso citar aqui a troca de gases prejudicada, ou pelo excesso, ou pelo déficit da oxigenação, ou eliminação desse dióxido de carbono, o risco de intolerância à atividade, associado também à energia fisiológica diminuída, devido a essa diminuição da taxa de oxigenação do paciente, padrão respiratório ineficaz, ventilação espontânea prejudicada, e boa parte dessas alterações associadas à reserva energética do paciente ou a própria incapacidade respiratória de realizar esse comando. Então, dentro dos cuidados que vocês vão descrever dentro desse processo, vocês podem colocar como pontos iniciais o próprio indivíduo, né, o cliente, demonstrar que conhece, né, tem um conhecimento relativo à prevenção da disfunção respiratória, então ele sabe o que ele precisa fazer, então vocês vão começar a colocar isso, né, que ele precisa demonstrar que já adquiriu esse conhecimento daquilo que ele até mesmo já foi construído até ali. Os tecidos do seu cliente, do paciente, receberão a oxigenação adequada, e isso vai ser de acordo com os próprios métodos que nós vamos utilizar manuais e também com os dispositivos com o uso de oxigênio. O cliente também vai ter que mobilizar as secreções pulmonares. Também a gente pode fazer isso de forma manual, postural e até mesmo com alguns dispositivos. A gente vai já colocar isso como a gente está pensando na prescrição e vai já partir para as intervenções. E o cliente também vai liderar efetivamente com as alterações, efetivamente com as alterações no autoconceito e no estilo de vida dele. Lembrando que toda essa demanda respiratória, nós trabalhamos numa perspectiva que ela deve ser temporária. O paciente não pode permanecer muito tempo necessitando desse oxigênio. Até mesmo porque a gente vai já citar aqui que o oxigênio em altas doses, ele chega a ser tóxico. Então, a gente precisa, o mais rápido possível, gerar dentro do paciente, dentro do organismo dele, uma consciência muscular, respiratória, para ele se manter sem aquele oxigênio. Claro, esse professor, mas nós temos vários casos de pacientes que permanecem por muito tempo com oxigênio. Exato, mas lembrando que dentro daquela conduta, dentro daquele problema de saúde, a gente sempre tenta ofertar o mínimo possível. Não trabalhando com o máximo em situações emergenciais, ok? Lembrando que se você pensar no mínimo, seria um cateterzinho nasal, que a gente vai já ver algumas fotos. E uma situação mais extrema, a ventilação mecânica. E pelo conhecimento que você já tem, a ventilação mecânica exige uma monitorização. O paciente tem que estar numa sala com equipe especializada, muitas vezes no UTI. Então a gente precisa ter esse cuidado a mais, porque envolve outros fatores. É tanto que a gente não vai trabalhar com a terapia, né, respiratória invasiva, que ela requer associações de outros conhecimentos que agora não é o momento de a gente estar trabalhando. Mas na saúde do adulto vocês vão trabalhar
e especificamente é essa ventilação invasiva, voltada principalmente para a ventilação mecânica. Então, quando nós começarmos a intervir, a gente vai pensar a primeira coisa em que? Melhorar a oxigenação. E a gente vai encorajar o paciente a fazer aquela respiração profunda, onde ele consegue ter uma expansão pulmonar maior, uma abertura desses alvéolos de forma mais progressiva e mais sustentada. E ele também vai estar exercitando melhor esse diafragma. Então, a gente vai colocar o paciente na posição de Fowler ou sentado e pedir ao paciente que coloque as palmas das mãos voltadas para baixo, com os dedos tocando a borda inferior do gradil costal, né? Aqui, eu vou mostrar isso lá na prática para vocês. E peça ao cliente que inspire lentamente pelo nariz e prenda a respiração por 2 a 3 segundos. Faça com que o cliente expire lentamente e repita 3 a 5 vezes. Essa ação de encorajar essa respiração mais profunda, apoiando o reboco costal, força de forma significativa o diafragma e toda a expansão da caixa torácica. E esse é um ponto inicial. Isso é uma ação que você pode fazer antes do paciente precisar, tecnicamente falando, de oxigênio, mas sim só melhorar a oxigenação dele. Muitas vezes esse exercício ele é feito em situações pré-operatórias, onde o paciente vai ser entubado e vai passar um bom tempo um pouco mais sedado e com uma ventilação menos expansiva, né? Então a gente faz esse exercício para estimular essa musculatura e depois do procedimento, essa caixa torácica, esse diafragma, ele já vai estar mais exercitado, né? Então a gente não vai começar do zero com esse paciente. A gente também pode fazer o encorajamento da tosse profunda. Se o paciente apresentar ruídos adventícios ou escarro, faça com que o paciente empreenda uma respiração profunda. Então, após esse exercício, instrua o cliente a tossir fortemente. Então, ó. Porque nesse momento nós temos a força, né, o drive, né, saindo e você ainda estimulando essa musculatura mais interna e o próprio brônquio fazendo essa força mais interna, fazendo com que ele retire ou ajude a excluir, a eliminar toda essa secreção. Se o paciente apresentar uma incisão abdominal, então ele fez uma cirurgia, né? Tem uma incisão cirúrgica abdominal ou até mesmo no tórax, peça que ele segure um travesseiro para mobilizar, né, prender e segurar essa ferida. Então a gente vai pegar um travesseiro, vai segurar e vai pedir para ele e fazer esse tosse apoiando, né, dando um pouco mais de segurança para ele. Isso é super importante para encorajá-lo a fazer isso mais vezes, ok? E isso você coloca como uma rotina diária e até mesmo por alguns momentos durante o dia, 2 a 3 vezes ao dia, ok? Então, instrua, reforce e supervisione esses exercícios a cada 2 a 3 horas. Então, isso vai dar aí umas 6 vezes ao dia, ok? Lembrando que o período noturno vai ser mais difícil vocês executarem. Então, a gente coloca aí umas 4 vezes ao dia. Outra opção para a gente tentar fazer com o paciente é a terapia com aerossol, certo? O aerossol é uma suspensão de gotículas líquidas microscópicas no ar ou oxigênio. Lembrando que o aparelhozinho que a gente tem em casa, de aerossol, né? Ele gera uma concentração de ar e uma pressão de ar que é o ar atmosférico, certo? No hospital, a gente consegue, pelo sistema de canulação de O2, que a gente vai depois mostrar isso para vocês na prática, eu posso conectar aquele sistema de aerossol dentro de uma fonte de oxigênio com pressão. Então, eu não estou só administrando um ar concentrado para gerar aquela pressão, mas também oxigênio. Isso é super válido, ok? Então, a primeira indicação
adicionar umidade ao sistema de fornecimento de oxigênio. Aí tem várias situações que vocês podem observar, né? Eu observei que o paciente está com escarro mais espesso, ele está com a boca um pouco mais ressecada, ele tem um tamponamento mucoso, que é isso, ele tem tanta secreção ressecada que está obstruindo a via respiratória dele, principalmente na via traqueal. Também a gente utiliza para fazer a administração de medicamentos por vias aéreas, como de praxe, né? Os broncodilatadores e agentes anti-inflamatórios. Então, vocês vão lembrar aí do famoso Berotec, Atrovent, que é muito utilizado na pediatria. Vocês vão ver isso lá na frente, na saúde da criança novamente, ok? E a gente também observa esse procedimento como sendo algo realizado por meio de equipamentos denominados de nebulizadores. Então vão ter várias marcas, né? Vários modelos para estarem sendo aí ofertados no dia a dia. Lembrando que quando essa fotozinha que vocês estão observando aí, que ele está mostrando para você não fazer esse sinal, né? Tem de deixar mais distanciado, né? Como vocês estão vendo aí na figura, isso é um erro. A gente realmente tem que acoplar totalmente na estrutura facial do paciente para a gente ter certeza que ele vai ter uma maior absorção desse ar com esse medicamento ou com essas gotículas para gerar umidade e hidratação nesse muco espesso, ok? Bem, então, por que o aerossol não está dentro da oxigenoterapia? Porque ele pode ser ofertado sem ser com O2, né? Eu comentei lá que pode ser com O2, né? E isso é ótimo, principalmente para um paciente que já está com um quadro de sofrimento respiratório, mas ele pode ser feito sem o O2. E a oxigenoterapia nada mais é que uma terapia associada ao oxigênio. Então, nós vamos administrar, né, uma taxa de oxigênio superior ao que a gente já tem na nossa atmosfera para corrigir alguma deficiência ou algum quadro de hipóxia tecidual, podendo ser administrado por via de catéter nasal, catéter transtraqueal, cânula nasal, máscara facial e outros tipos. Aqui alguns que eu posso citar. E também pode ser administrado diretamente ao tubo endotraqueal, que é a intubação, que nesse caso é uma terapia respiratória invasiva, certo? Então, quando a gente observa um paciente, de tudo aquilo que eu comentei na aula anterior, vocês observaram algumas dessas alterações. E essas alterações, elas precisam ser corrigidas de forma mais rápida possível. Lembrando que eu posso instruir o paciente a fazer alguma técnica manual, ou até mesmo expandir mais esse pulmão, ou ficar em um local mais arejado, fazer algumas manobras onde eu possa melhorar essa oxigenação. Mas em alguns casos, o paciente já apresenta algumas alterações fisiológicas e até mesmo marcadores bioquímicos, né? Sinalizações de gases, no caso O2, pressão de O2 e pressão de CO2 sanguíneos, então a gente precisa agir mais rápido. Então a gente precisa muitas vezes ofertar esse oxigênio num curto período de tempo, até que ele tenha uma normalização dessa taxa de oxigênio no sangue arterial e depois a gente consiga tirar isso, né, da conduta clínica dele e aí o paciente consiga respirar normalmente sem a ajuda de nenhum tipo de dispositivo, ok? Bem, então a primeira indicação é quando a gente observa alteração na frequência ou no padrão respiratório, que é gerado por essa hipoxemia, né, que é a diminuição do oxigênio no sangue arterial, que pode levar à hipóxia, que já é a ausência ou a diminuição desse oxigênio nos tecidos, ok? Então, a gente observa que naturalmente a gente vai ter primeiro uma hipoxemia e depois uma hipóxia tecidual. Lembrando que essa hipoxemia ela vai gerar o que no paciente? Alterações do estado mental, então ele vai ficar agitado, desorientado, com confusões mentais. Ele pode também apresentar um quadro de letargia e dispneia. Essa dispneia, lembrando que a gente já viu na aula passada, né, na videoaula passada, que é uma resposta fisiológica do bulbo em aumentar a frequência respiratória para tentar aumentar essa taxa de oxigenação.
Também pode provocar aumento da pressão arterial, alterações na frequência cardíaca, que nesse caso aqui é uma taquicardia, extremidades frias e cianose periférica ou até mesmo central. Dentro dos sinais de hipóxia, a gente já vai ter a descoordenação e comprometimento do julgamento. Nesse caso da descoordenação, o paciente realmente já vai ter alterações de movimento. E ele pode também, em estados mais graves, devido a essa hipóxia tecidual cerebral, ter alterações de decorticação, né, que são alterações já. Depois vocês podem pesquisar na internet. Não tem aqui um slide para a gente mostrar, mas são alterações dos membros superiores e inferiores de decorticação e descerebração, que são alterações de hipóxia tecidual cerebelar. Então a gente já precisa correr atrás desse oxigênio, né? Esse já é um sinal mais grave, onde o paciente já está em sofrimento respiratório por um bom período de tempo, ok? Ou de forma mais grave. Bem, e aí o que é que eu tenho que saber desse oxigênio, professor, para poder estar usando isso no meu dia a dia? O que é que eu preciso saber na prática? Eu preciso saber que o oxigênio é um gás inodoro, então ele não tem cheiro, é insípido, transparente e ligeiramente mais pesado do que o ar. Então, se tiver lá escapando um pouquinho de oxigênio, vocês não vão perceber, porque nenhum desses não tem nenhuma manifestação, vamos dizer assim, sensorial que vocês consigam perceber. Isso tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque vocês vão observar que um dos riscos de usar o oxigênio é porque ele é inflamável, né? É um gás, né? Que ele é inflamável, ele pode gerar explosões. Então, ele pode ser fornecido lá no hospital, ou na clínica, ou em casa, através de cilindros, que é muito comum. Vocês vão ver aquela que a gente chama habitualmente de bala, que parece uma bala bem grande, né? Uma bala de oxigênio. Ou então diz que o paciente está no balão, né? Que também é um balão de oxigênio. E o sistema de tubulação ou concentrador de oxigênio. O sistema de tubulação é o mais indicado e o mais seguro, já que esse recipiente com oxigênio ele fica fora do hospital. Então, caso tenha alguma escape desse ar, alguma explosão, ele vai estar fora do hospital. Necessita de um fluxômetro e um regulador de pressão para ser liberado. Então, lembra aí, é um gás, então ele precisa ter uma válvula. Isso eu vou mostrar aqui no slide para vocês depois. Para regular a saída, para saber quantos litros de oxigênio a gente está liberando, ok? Não fumar, porque tem perto do uso desse oxigênio, já que tem um risco potencial de incêndio, e é proibido o uso de velas, né, perto, em casa, se for o caso, né, eliminar qualquer fonte de chama viva, porque ele é inflamável, ok? Aqui é o fluxômetro, para vocês verem, essa caneletazinha transparente com essa bolinha metálica em cima é o que a gente regula, é o fluxômetro, né? Esse registro maior de pressão, ele é mais geral, mas ele é fácil de regular, não é nada de outro mundo. Na prática a gente vai fazer isso, a gente tem isso lá para mostrar para vocês. E aqui são as famosas balas que a gente ouve falar, né? Os cilindros, que tem de todo tamanho. Esses modelos que eu estou mostrando aqui para vocês são modelos de transporte, são para auxiliar no transporte de pacientes que estão em uso de O2, né? Oxigenoterapia. Evitar produtos derivados do petróleo, e também pode ter alguma associação com processos inflamáveis. Evite tecidos sintéticos para reduzir também o potencial de eletricidade estática, que também tem um risco maior de explosão. O oxigênio ele é considerado um medicamento utilizado para tratar ou evitar os sintomas e manifestações da hipóxia, então ele precisa estar prescrito, certo? Tem que ter uma prescrição médica para uso do O2. Claro que vocês vão ver vários protocolos de instalação de alguns dispositivos, principalmente na urgência e emergência, que não necessariamente vai ter que estar prescrito ali no momento, até mesmo pela situação de emergência. Mas no ambiente hospitalar tem que ter uma prescrição médica com a quantidade de litros e o dispositivo que vai ser utilizado, ok? E a indicação e a eficácia dessa oxigenoterapia pode ser determinada pela gasometria arterial,
que dentro dessa gasometria arterial nós vamos identificar qual é a taxa da pressão de O2 a pressão de CO2 dentro do sangue. E pela própria saturação de O2, que a gente observa que é a saturação periférica. Lembrando que a saturação periférica com o oxímetro de pulso, ela não é o padrão ouro, vamos dizer assim, ela não é o mais fidedigno, já que vários fatores podem interferir naquela perfusão tecidual periférica, como a própria pressão arterial do paciente, o ambiente, se estiver muito frio, se o paciente estiver com edema naquele membro. Então, tem vários fatores que podem interferir uma boa circulação e uma boa avaliação dessa saturação de O2. Então, a gasometria arterial, ela é um padrão ouro. E ela é muito utilizada na terapia respiratória invasiva, para fazer correções e regulações dos parâmetros ventilatórios, né, lá do aparelho. A gasometria ela é feita com a coleta desse sangue diretamente na artéria. Eu vou contar um pouquinho mais sobre isso para vocês na prática. E ela é realizada ou pelo médico ou pelo enfermeiro ou pelo técnico de laboratório habilitado para coletar essa gasometria, ok? Bem, e a gente vai trabalhar também com essa toxicidade, né, pelo oxigênio, que pode acontecer quando em concentrações muito elevadas, que é considerada acima de 50%, em um período prolongado mais de 48 horas. E isso é muito comum nos ambientes críticos, né? Na UTI, emergência, o paciente passar por mais de 2 dias com uma taxa de O2 acima de 50%. Então, vocês estão acompanhando os casos da Covid-19, isso é comum, o paciente passar 7 dias, 10 dias em ventilação mecânica, e muitas vezes ele vai estar com a taxa superior a 50%. A fisiopatologia não está bem explicada, mas está relacionada à diminuição do surfactante. Lembra do surfactante, vocês, para que ele serve? Também está associada com a formação da membrana hialina e do edema pulmonar. O surfactante, né, é o responsável para manter o alvéolo, né, expandido. Okay? Sintomas que incluem dificuldade respiratória progressiva, dispneia, inquietação, fadiga, mal-estar, infiltrados alveolares e parestesia. Também pode ser sintomas do uso, né, desse oxigênio prolongado. Lembrando que o próprio quadro de excesso de oxigênio pode gerar um quadro de dispneia. Como assim, professor? Se ele tem muito oxigênio, ele vai gerar também uma taxa elevada de O2 sanguíneo que vai, para manter esse equilíbrio, eliminar mais CO2. Então, como é que se elimina mais CO2? A gente não inspira, traz e expira, sai. Então, a gente vai também mudando a frequência respiratória para tentar, de alguma forma, eliminar. Não é nem para inspirar e ter oxigênio, mas sim para eliminar esse CO2. Ok? E utilizar conforme prescrição médica e realizar desmame precoce. O oxigênio, só para que vocês tenham também essa informação, ele não deve ser retirado, né, da conduta terapêutica de uma vez. O paciente precisa se adaptar paulatinamente, né, de uma forma gradual, sem aquela taxa de oxigênio tão elevada. Então, ele vai dia após dia, hora após hora, diminuindo essa taxa e a equipe vai avaliando se o paciente consegue suportar aquele padrão respiratório com a boa oxigenação com essa diminuição. E assim ele vai progredindo, né? Vai progredindo até sair totalmente dessa oxigenoterapia, ok? E como eu já comentei com vocês, a gente vai ter a modalidade de alto fluxo, de baixo e de alto fluxo de oxigênio, e está envolvido com o volume de litros de O2 que nós vamos ofertar, e a oxigenoterapia invasiva e não invasiva. A invasiva, a gente vai ter duas situações clássicas, né? Na verdade, até 3, né? Mas eu vou tentar que vocês memorizem pelo menos 2, que é a intubação orotraqueal, né? O tubo, né, orotraqueal, vai da boca até a traqueia. A traqueostomia com canulação, certo? Então, o paciente vai ter um dispositivo diretamente na traqueia, ok?
A gente ainda poderia ter como terapia invasiva a cricoiderectomia, né? Mas isso é uma situação emergencial e ela é uma situação onde o paciente vai permanecer de forma transitória. E a gente também poderia pensar na máscara laríngea, né, como um dispositivo, mas ele não chega a entrar na traqueia do paciente. É uma máscara laríngea, só vai até a laringe. Então ela não tem tanta expansão. Então seria algo não invasivo, ok? Bem, aí a gente colocaria aqui como baixo fluxo, né, que são os dispositivos que necessitam de pouco oxigênio. A cânula nasal, o cateter orofaríngeo, a máscara simples, máscara de re- reinalação, desculpa, ou parcial, e a reservatório 100%. Essa máscara, em algumas literaturas, que é essa máscara de reinalação, ou chamada também reservatório 100%, ela é apontada como um dispositivo de alto fluxo. Vai depender do volume de O2 colocado ali, mas geralmente ela vai estar lá no alto fluxo. O cateter nasal pode ser considerado também alto fluxo, mas também tem controvérsias em relação a se é baixo ou alto fluxo, vai depender do volume que a gente der. A cânulazinha, o cateter transtraqueal, máscara de Venturi, máscara de aerosol, colar de traqueostomia, o tubo T, que já é um dispositivo para pacientes que estão traqueostomizados, e a tenda facial. Essa tenda facial estava sendo muito utilizada agora na Covid-19, né, nos pacientes adultos. Quem acompanha algumas aulas observou isso também, ok? Deixa eu só corrigir uma coisa que eu acabei de falar. Eu falei catéter nasal e poderia ser de alto e baixo fluxo. Mas aqui é o catéter nasal transtraqueal. Então é um outro tipo de catéter que eu não li completamente a linha, ok? Então ele é de alto fluxo mesmo, ok? Bem, e como a gente vai fazer essa administração? Primeiro delas pode ser pela cânula nasal. Vamos olhar aqui bem rapidinho. Ó. É uma caneletazinha, né? Tanto tem esse dispositivo que a gente chama um dispositivo tipo óculos, né? Onde ele vai ficar os dois dispositivos, né, na narina e passando, né, pela orelha do paciente e fixando, como fosse um óculos, certo? Ele avisa administrar concentrações baixas a moderadas, até 40%. Ela é de fácil aplicação, um método bem econômico, ele é muito barato, essas cânulas, né, essa cânula nasal, e é utilizada como um dispositivo simples, certo? Qual a desvantagem dela? Ela produz esse desconforto, né, essa irritabilidade da narina, é muito comum. Não é bem tolerado por crianças, porque irrita muito a narina do bebê. Também irrita a nasofaringe, a respiração bucal diminui a fração inspiratória de oxigênio, facilita também o deslocamento do cateter, porque qualquer movimento pode sair, não permite nebulização associado e necessita de revezamento da narina de 8 em 8 horas e pode provocar distensão gástrica. Esse revezamento é porque eu estou mostrando já nesse modelo aqui de duas saídas, mas a gente pode ter uma que é só uma saidinha, certo? Vem um caninho e só uma saidinha que vai direto na narina do paciente. Pronto. Aí a gente vai ver que esse cateter nasal visa administrar também concentrações baixas a moderadas. Vantagem, tem um conforto maior que o uso da cânula, né? Que a gente falou agora, que é só uma caneletazinha, só um pontinho. Não necessita ser removido para o paciente poder se alimentar, falar. Facilidade de manter a posição correta, porque tem essa fixaçãozinha tipo óculos. Melhor conveniência por permitir falar e comer sem obstáculos. E também não permite nebulização como desvantagem. Pouco aceito em crianças pequenas. Não pode ser usado em pacientes com problemas de condutos nasais. O que é isso? Só fazendo aqui uma correção. Essa cânula nasal, ela é como se fosse uma sondinha que vai entrar mais um pouquinho lá dentro da narina do paciente. Então, ela pode passar dessa primeira porção da narina, onde tem as conchas nasais e os ductos, e também esse desvio de septo ele pode tentar corrigir. Já o cateter nasal tipo óculos, que é esse que eu estou mostrando para vocês, ele fica mais na pontinha. Então, se tiver obstrução
nasal, né, na primeira porção, isso vai ser um obstáculo, ok? Bem, dentro dessa proposta, que é o primeiro dispositivo, eu queria só apresentar uma coisa para vocês. Ali a gente pode ir até 40%, ok? Entenderam ali? Tanto a cânula nasal como o catéter nasal tipo óculos, ele pode chegar até 40% e ser considerado de baixo fluxo. Mas lembra que eu mostrei para vocês aquela foto do dispositivo da bala junto com o fluxômetro? Então aqui a gente vai ter uma numeração para vocês identificarem. Tentem memorizar esses valores, que é super importante. Então quando eu coloco 1 litro lá no fluxômetro, lá no regulador, eu estou dando de 24% a 25% de O2. Quando eu dou 2 litros, de 27 a 29, 3 litros de 30 a 33. Com 4 litros eu já estou dando de 33% a 37%. Com 5 litros eu já estou chegando até 41%. E com 6 litros eu chego a 45%. Ok? Isso para medidas de baixo fluxo. E lembrando que dentro dessa caixinha branca aí que vocês estão vendo, né? Que sai do fluxômetro e se conecta, ali é considerado o nosso umidificador, certo? E ele precisa ser colocado uma água destilada, não pode ser soro fisiológico. O sódio ele vai gerar cristais, então a gente não quer que ele faça isso. Então realmente se eu quero só umidificar muitas vezes, então precisa dispor de uma água destilada, ok? Mas isso é encontrado de forma fácil no ambiente hospitalar. Aqui o fluxômetro para vocês conhecerem, certo? O amarelinho ele é para ar comprimido, o verde é para oxigênio, ok? Eu coloquei aqui para diferenciar mesmo para vocês. E nessa regulaçãozinha, nesse fluxômetro, nessa caneleta transparente, né, parece um tubozinho de caneta com a numeração. Ali ele tem dizendo 1 litro, 2 litros, 3 litros, ele pode chegar até 15 litros para dispositivos de alto fluxo, ok? Depois da cânula nasal e do cateter nasal, nós podemos utilizar a máscara facial simples, que é uma máscara similar àquela que você já conhece, né? Sem nenhum dispositivo associado. Só realmente uma máscara conectada a um fluxômetro, umidificador e uma bala de oxigênio. Ela pode ofertar até 60%, ela tem baixo custo, ela ajuda a fluidificar as secreções, esse é um ponto bem chave. E a desvantagem é que ela interfere no ato da alimentação, dificulta também a comunicação do paciente e é contraindicada em pacientes que retêm CO2 utilizados e deve ser utilizado por pouco tempo, ok? E por que não pode ser de CO2? Para vocês entenderem. Na hora que eu coloco a máscara aqui, eu estou inspirando, tá vindo oxigênio, mas na hora que eu expiro, o ar que está saindo do meu pulmão com a concentração mais elevada de CO2, ela vai ficar retida dentro da máscara. Então, na hora que eu fizer respirar novamente, esse CO2 vai entrar. Então, se eu estou retendo CO2, não é indicado eu usar máscara, eu vou eliminar e novamente expirar, eliminar e novamente expirar, porque vai ficar concentrado ali naquela máscara, ok? Dentro da estrutura da máscara, interna da máscara. A máscara de Venturi, vocês vão ouvir muito falar dessa máscara na prática clínica de vocês. É uma máscara que é muito utilizada, principalmente em emergência, ou unidades de cardiologia, pneumologia, certo? Ele é um dispositivo que ela mistura ar e oxigênio, ela tem uma válvulazinha que eu vou já mostrar para vocês, onde ela faz essa mistura. E isso consegue trazer uma constância de oxigênio para o paciente, ok? Então, a vantagem é um método mais seguro e exato para liberar a concentração de oxigênio desejada. E essas válvulas de concentração podem chegar até 24%. Ela tem uma coloração, vou mostrar aqui a foto para vocês. Ó. Cada válvula dessa que vocês estão vendo, verdinha, vermelha, azul, branca, e do outro lado aqui, do lado esquerdo de vocês, amarela e laranja, cada uma corresponde a uma concentração, certo? Então, vocês têm que respeitar o uso dessas válvulas de acordo com a prescrição médica que está dizendo que é a 35%, a 40%, a 45% e assim por diante, ok? O que é interessante da máscara de Venturi, ela tem a máscara, né, facial, ela tem essa traqueazinha, que é esse dispositivo que vocês estão vendo logo abaixo, mais comprido, a gente chama ele também de espaço morto.
E existe o chicote, que é essa câmarazinha que conecta da válvula até a fonte de oxigênio, ok? Vou mostrar aqui uma montada para vocês, ó. Tá vendo? Ela fica dessa forma, ok? Lá na prática, quando a gente for fazer a parte prática, a gente vai montar e vai explicar isso novamente para vocês. E a desvantagem também é que ela necessita ser removida para o paciente alimentar-se. Então, o que acontece? O paciente vai precisar tomar água, um suco, ou até mesmo fazer uma refeição mais prolongada, ele tem que tirar e fazer a sua refeição. Então, durante a refeição, ele vai, não está recebendo essa taxa. Então, a refeição do paciente que usa máscara demora mais tempo, porque ele vai ter que fazer algumas garfadas, parar um pouco, usar o oxigênio, estabilizar e depois voltar, certo? Aqui para vocês observarem, nós temos a azul que equivale a 24%, a branca a 31%, a amarelinha 28%, a vermelha 40%, a verdinha é a de 35% e a laranja, né, é a de 50%. Então aqui tem a maior taxa de FO2, ok? Isso na prática clínica ajuda muito, certo? Porque você já identifica pela cor qual é a porcentagem de oxigênio que o paciente está recebendo. E aqui, se o paciente estiver traqueostomizado, nós vamos ter esse dispositivo de máscara para ele, certo? Então, ele também pode utilizar. Então, vocês estão observando nessa saída, nesse caninho que fica mais lateralizado, para conectar justamente com a parte do dispositivo e do espaço morto que eu mostrei para vocês, ok? Pode ser feito isso também. Lembrando que aqui a gente está tendo um modelo maior para adulto e um modelo menor para criança. Aqui é um macronebulizador. Esse macronebulizador ele tem uma máscara bem grande, certo? Vou mostrar também isso para vocês na prática. Ele é muito utilizado para pacientes que têm secreção espessa. Ele tem vamos dizer assim, a principal função é de manter uma alta umidade, né, para fluidificar mais essa secreção do paciente. Ou os pacientes que instalam em uso de ventilação mecânica, fazer o uso do macronebulizador pós-extubação para umidificar bem essa via aérea que estava recebendo muitas vezes aquele ar seco do respirador. Então a gente precisa umidificar bem essa mucosa traqueal do paciente, ok? Ele é utilizado muito nessas situações também, pós-extubação do paciente. E aqui a gente vai ter a máscara com reservatório de oxigênio, ou a máscara reservatório 100%. Ela é muito conhecida lá das novelas, dos filmes, ela é muito utilizada. Ela apresenta uma bolsa reservatória insuflável à máscara que armazena 100% de oxigênio. Eu não consigo explicar ela muito bem aqui por vídeo aula, mas quando a gente for fazer a prática, eu vou mostrar ela novamente para vocês e discutir. Mas vamos pensar aqui rapidinho, vocês olhando para essa imagem. Ela tem um chicote, né, que conecta ela ao fluxômetro lá do oxigênio. E vocês vão observar que ela está conectada bem nesse pontinho próximo dessa faixinha verde, certo? Esse adesivo verde. Então, dentro desse adesivo verde, esse ar vai entrar, mas ele não vai direto para a máscara. Ele vai primeiro para a bolsa. E da bolsa, quando ela gera uma concentração maior, ela gera uma pressão e ela consegue passar por uma válvula que vai para a máscara. Então, assim, geralmente eu desenho isso no quadro para explicar melhor. Ou na prática, a gente também desmonta ela toda e consegue explicar ela bem melhor para vocês. Ok? Ela oferece também o oxigênio em taxas moderadas e altas. Qual é a desvantagem dela? A gente tem que garantir que os orifícios laterais não fiquem bloqueados e ajustar o fluxo de oxigênio para que a bolsa não colabe, dando aquela sensação de claustrofobia, que é um dos principais erros que a gente vai observar. Se em algum momento o oxigênio parar de mandar esse fluxo, essa bolsinha que era para estar bem cheia e mandando o oxigênio para o paciente, ela vai começar a esvaziar, ou então se ela estiver furada. Que vocês podem observar que em algumas novelas e filmes ela vai estar seca, e ela não é para ficar seca, ela sempre fica um balãozinho mesmo de ar, né? Tipo bola de aniversário, bem cheia, ok? E aí, se ela não estiver completamente cheia, o paciente vai receber menos oxigênio do que o esperado, e a gente vai realmente gerar essa sensação de claustrofobia no paciente, já que ele vai estar com a máscara, né, no rosto, né, impedindo que ele tenha uma boa ventilação.
E passando para o nosso dispositivo, que é a nossa máscara de pressão positiva não, na via aérea, também conhecida como uma VNI, que é a máscara, não, indo do inglês, né, português, é de trás para frente, né? Mas seria a nossa máscara de ventilação não invasiva. Essa máscara, pessoal, vou mostrar aqui para vocês uma foto, não sei se está muito boa para vocês. Aqui também tem outros modelos, né? Desculpa. A gente vai ter outros modelos aqui para vocês observarem. Tem a nasal, que vai pegar só o narizinho do paciente. O total face, que vai pegar toda a estrutura do rosto do paciente, boca, indo até a mandíbula, certo? A gente vai ter a facial, que é boca e nariz. E a gente tem esses dois modelos, né? Que eu mostrei esse azulzinho, mas esse daqui também é inferior, ok? Que são máscaras que vão ser conectadas ao paciente. Ela tem todo um sistema de vedação por silicone, ok? E elas vão dar uma pressão de O2, né, para o paciente com uma frequência ciclada. O que é isso? Ele vai, a cada tantos segundos, vai mandar um jato de ar para o paciente, ok? E essa máscara não invasiva, ela é, como o nome mesmo diz, ela é não invasiva, mas ela tem uma predisposição à invasão, que é isso, o paciente às vezes tem indicação de ser entubado, mas a gente quer tentar fazer uma última alternativa para o paciente, então seria essa máscara não invasiva, a VNI. E como ela dá uma pressão de suporte muito boa, ela ajuda o paciente a expandir o pulmão dele e melhorar a oxigenação, porque essa máscara ela vai estar conectada não só com o sistema de oxigênio, mas também com o sistema de ar comprimido. Então isso vai nos ajudar bastante. Então essa máscara vai dar essa ventilação, compressão e oxigênio tudo junto. E o paciente geralmente tem uma recuperação instantânea, ela é muito rápida. Vocês vão observar isso na prática, quem conseguir pegar algum paciente, mas geralmente essa máscara ela é muito utilizada em emergência ou em terapia intensiva, ok? E a tenda facial, que nada mais é do que um concentrador de oxigênio, né? Ele fornece oxigênio sem o desconforto de uma máscara, gera também boa umidade, pode ser usado em pacientes com traumas ou queimaduras no rosto, ou também pode incluir agora as infecções pelo Covid, né? Que também está sendo indicado. Ele tem uma estrutura mais volumosa, incomoda, tem também toda uma adequação do ambiente. E a forma de administração do oxigênio no domicílio só administra fluxos de oxigênio até 4 litros, né? Porque eles vão usar não o oxigênio puro, mas um concentrador de oxigênio, que é um aparelho parecido com esse, né? Que vocês vão observar que muitos pacientes que têm doenças pulmonares obstrutivas crônicas, eles usam esse aparelho em casa como suporte, já que muitas vezes eles não vão ter chance de ter o cilindro de oxigênio disponível, né, 24 horas em casa, ok? Então, já quase finalizando os dispositivos, a gente vai ter também, como não invasivo, a máscara, né, ou a bolsa de reanimação manual, que é uma buco com máscara, que é muito conhecido da urgência e emergência. Vocês vão ter modelos pediátricos, adultos, né, maiores e menores. Essa variação de tamanho, ela envolve dois fatores, certo? Um fator inicial é a questão da acoplação da máscara no rosto do paciente, e a segunda é a capacidade de expansão pulmonar do indivíduo. Então, vocês estão vendo que no bebê ele tem um pulmão menor, então a capacidade de expansão é menor. Eu vou usar uma ambu menor, certo? Uma bolsa menor. Ele fornece altas concentrações de oxigênio ao paciente com esforço inspiratório insuficiente. Então, um paciente que não consegue inspirar por algum motivo ou parada respiratória, que é o mais comum, a gente vai fazer essa insuflação. As vantagens, ele vai oferecer esse oxigênio boca e nariz, né, de forma simultânea, encaixando bem, né, na estrutura. E lembrando que esse ambu, ele pode ser descoplado dessa máscara e conectar diretamente com o tubo endotraqueal ou a própria traqueostomia. E aí a gente vai ventilar diretamente ou o tubo ou o próprio traqueóstomo do paciente. Ele é muito utilizado nas paradas cardiorrespiratórias, na verdade é o que é mais utilizado, no transporte de pacientes, né, e para auxiliar na aspiração das vias aéreas. Esse passo a passo com o ambu, nessas situações, eu vou também apresentar para vocês em estações práticas, na nossa próxima disciplina.
A desvantagem, o manuseio cansativo, a desinfecção dessa estrutura que é toda de plástico, né, dá mais trabalho fazer a desinfecção, que também gera perdas dessas peças, né. Tem algumas membranazinhas que eu vou lá desmontar com vocês para mostrar, que deixam o bambu inválido se perder alguma dessas peças. E aqui, só para citar, vocês vão ter a oxigenoterapia invasiva com um tubo endotraqueal, que compreende justamente a passagem desse tubo endotraqueal através de boca ou nariz, indo diretamente para a traqueia, mas eu não vou me deter nisso agora, não é algo que eu vou estar discutindo muito com vocês, já que é algo que vocês vão ver na saúde do adulto, ok? E aí tem vários problemas de desvantagens, ele deve ser usado por um curto período de tempo, e o paciente, logo que saia do tubo endotraqueal, ele vai regredindo para a oxigenoterapia de alto fluxo, até ir para o baixo fluxo. Então ele vai desmamando, vai sair do tubo, vai para um macronebulizador, ou para uma máscara não invasiva, depois para uma máscara de Venturi, depois para um cateter nasal, até conseguir respirar normalmente sem nenhuma ajuda do dispositivo. Aqui é o tubo, aqui é um dispositivo que é o laringoscópio, depois também posso discutir isso melhor com vocês na prática. E a gente vai ter a traqueostomia, que é um procedimento cirúrgico que é feito no paciente por N motivos, né? Câncer de cabeça e pescoço, malformações, pacientes que passam muito tempo entubados, né? Então, aquele tubo vai causar um trauma, então se faz a traqueostomia como uma segunda opção. Ou até mesmo os pacientes que têm trauma raquimedular, a traqueostomia deve ser a primeira opção, ou então a traqueostomia precoce. Ela tem vários aspectos de vantagem, melhora a limpeza, eliminação, permite um maior contato do paciente sem sedação, mas tem a questão estética, ulceração, sangramento, formação de fístula, também tem alguns probleminhas, ok? Aqui é uma cânulazinha de poliuretano para traqueostomia, mas ela também tem uma cânula metálica e ela para fazer essa administração de oxigênio. O paciente pode ser traqueostomizado e não precisar de nenhum tipo de oxigênio, ele só respira por essa cânula, certo? Mas vocês têm que conhecer, porque caso ele se encontre em algum distúrbio respiratório, né, dispneia, como a gente já falou aqui anteriormente, vocês podem estar administrando oxigênio por esse espaço. Ok, ó? Olha aí, ele com a cânula e tem a cânulazinha metálica. Também eu vou fazer a estação prática com traqueostomia com vocês, ok? E se o paciente precisar ser aspirado, que é outro procedimento que a gente vai aprender na prática, também só vou citar aqui bem rápido, porque ele é um procedimento da prática, não tem muita teoria da prática desse procedimento, mas nada mais do que colocar uma cânulazinha, né, uma sonda dentro do tubo ou dentro da traqueia do paciente, diretamente ou do tubo endotraqueal ou do tubo traqueal, para poder retirar essa secreção, certo? E isso ajuda, né, a liberar as vias aéreas, fazer a desobstrução dessa via aérea, melhorar a troca gasosa, melhorar essa resistência que está tendo ali naquele momento por secreção, ok? E também pode ser usado para coletar material para pesquisa de bactérias, né, que é muito comum também, né? Fazer isso, ok? Fazer um lavado bronco para poder pesquisar qual tipo de germe que está ali e fazer o uso do antibiótico de forma mais correta, ok? Já falei um pouquinho disso para vocês, né? Indicações para aspiração, sonda adventista ausculta, sinais de secreção, paciente com suspeita de broncoaspiração naquele momento, né? Tem um som audível de crepitação já na boca do paciente de secreção, no tubo. Aumento do pico de pressão, e são coisas que vocês vão aprender também na saúde do adulto. Estou só citando aqui para a gente poder ter algumas indicações. Não vou repetir isso, eu vou gerar tudo isso na prática para vocês da aspiração, mas vocês podem estar olhando aí para a gente depois discutir até mesmo nos fóruns, ok? Qual a indicação e como realizar esse procedimento, que vai ser aqui é o passo a passo que eu vou dizer para vocês na aula prática, ok? E aqui algumas complicações do momento da aspiração, que pode ser o paciente pode ter uma hipóxia naquele momento, porque ele vai sugando e você desconectou o respirador ou a ventilação. Pode ter arritmias cardíacas, parada cardíaca, broncoaspiração, que é muito comum, porque vai estimular o nervo vago, traumatismo mucotraqueal,
né, pela pressão do aspirador, microtelectasias, hipertensão arterial, alterações da pressão de CO2 e a própria infecção se a gente quebrar a técnica. Eu não vou me deter muito nessa parte, porque essa parte é uma parte prática, certo? Então, é um procedimento que vocês podem fazer para ajudar no paciente dentro da conduta terapêutica. Mas ele se dá prioritariamente como ação prática. Então, eu vou destacar isso na outra disciplina, na parte prática. Aqui só para vocês observarem, né? Aspiração, né, pela traqueostomia, ok? E a gente vai seguir fazendo algum tipo de exercício. Esse exercício ou fisioterapia respiratória nada mais é do que algo que você pode fazer para melhorar essa expansão pulmonar e essa troca gasosa. Então a gente pode usar a tapotagem, que é uma técnica muito comum, né, de fazer aquelas batidinhas, né, nas costas do paciente, de baixo para cima, de forma golpeando e ritmada, para tentar fazer esse desprendimento da secreção e gerar justamente esse movimento, né, de cima para baixo para ajudar a eliminar e a drenar a secreção. As vibrações também a gente usa bastante, coloca a mãozinha no tórax do paciente e começa a fazer vibrações, ok? Drenagem postural, que essa drenagem ela vai se dar de várias formas, tem até vou mostrar aqui para vocês algumas fotos, ó. A depender de como está a secreção e onde está a secreção, em que alvéolo está, vocês podem utilizar várias manobras de elevar o tórax, diminuir o tórax, lateralizar direito, esquerdo, fazer posição de Trendelenburg, ok? Trendelenburg reverso, para poder ajudar, ou até mesmo, isso são posições sentadas, mas vocês vão ter deitadas. Mas até sentado o paciente pode fazer secreção, ter secreções retidas em algumas regiões, aqui no caso vocês estão vendo que são secreções que estão no ápice anterior, ápice posterior, e isso ajuda, só essa posição, aqui a secreção a drenar mais para o centro, né, do aporte traqueal e ser eliminado, ok? Bem, pessoal, era isso que eu queria trabalhar com vocês, ok? Eu sei que eu fui rápido porque tem muita informação, mas aproveitem todo o material que eu passei para vocês até agora e também o material que eu vou passar em termos a mais de links de informações, e nos fóruns a gente se encontra para discutir um pouco mais, ok? Então, um bom oxigênio para vocês e até a próxima, se Deus quiser, e a gente está caminhando bem, vai dar tudo certo. Abraço!